Ouviremos agora o presidente da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos da Costa. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor Dr. Antônio José de Barros Lembenhagen, ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Quero cumprimentar-lhe pela gestão e, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar a todas as autoridades presentes, membros do Ministério Público, magistratura, advocacia, senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas. Nessa brevíssima fala, quero iniciar cumprimentando o querido amigo, presidente Flávio Campos Cooper, que ora deixa o cargo. Dizer a Vossa Excelência da alegria que foi conviver durante a sua gestão com o presidente desta corte. Vossa Excelência que é um orgulho para todos nós. E é um exemplo, como magistrado, como jurista e como ser humano. Vossa Excelência que esta corte, na presidência, defendeu valores tão importantes, valores republicanos, valores da ética, valores democráticos, e construiu a sua gestão, trilhando o caminho do diálogo. Vossa Excelência teve essa característica de ser alguém que permitiu que todos se aproximassem e com Vossa Excelência conversassem, magistrados, promotores, servidores e advogados. A advocacia encerra essa gestão de Vossa Excelência com uma palavra de gratidão. Gratidão pelo respeito e gratidão pela forma como sempre atendeu a todos nós. Inclusive com esse último gesto de concessão desse período de ampliação do nosso recesso, permitindo que o advogado pudesse compartilhar com as suas famílias poucos dias, algo que, infelizmente, em outros tribunais nós não conseguimos. Mas quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência agora deixa essa cadeira tão importante e a entrega a outro grande magistrado, alguém que eu também tenho a honra de conhecer há alguns anos, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que tem também as qualidades para honrar essa cadeira, que historicamente é ocupada por grandes presidentes, e que inicia a sua gestão com alguns grandes desafios. O desafio de enfrentar um país com tantos problemas e tantos dilemas, que certamente repercutirão na nossa economia e, através da economia, na relação de emprego, onde essa corte será chamada a estender a mão, principalmente àqueles mais humildes que terão na justiça o seu grande suporte de dignidade de vida. O desafio da continuidade e da implantação do processo eletrônico, algo que tem trazido para todos nós tantas preocupações, muitas delas desnecessárias, em face especialmente pela forma como tem sido implantado no Brasil inteiro, em todas as justiças, não só na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual também, na Federal. E um desafio que tem causado e precisa causar preocupação a todos nós, que é a próxima aprovação, provavelmente na semana que vem, do novo Código do Processo Civil, que se aplicará à Justiça do Trabalho de forma subsidiária. Primeiro código aprovado nesse país, num período democrático, código que altera algumas vertentes do código atual, que traz muitas inovações e que todos nós teremos o prazo de apenas um ano, para compreender todas as suas disposições, todos os seus 1.008 artigos na versão que se apresenta agora para aprovação na semana que vem. E que certamente precisará de uma atuação conjunta de todos, magistratura, Ministério Público, advocacia, buscando através do diálogo, buscando através do bom senso, fazer com que a transição do Código de Buzaide seja feita de forma mais tranquila possível, para que não sejam prejudicados, não os 90 milhões de processos que estão em tramitação, mas cada cidadão que tem
a sua vida depositada nos autos, frios, nos papéis desses 90 milhões de processos. De forma que fica os cumprimentos à Vossa Excelência e o desejo que o Criador continue a iluminar, a fazer com que essa Corte continue sendo um exemplo de justiça para todos nós. Eu digo em relação ao Dr. Flávio e reitero em relação a Vossa Excelência, querido presidente, que tivesse todas as cortes do Brasil, presidentes do nível de Vossas Excelências, certamente a justiça brasileira estaria muito mais próxima daquele que é o desejo de todos nós, mas especialmente do cidadão. Parabéns e muito sucesso. Teremos, neste momento, as palavras do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, na pessoa de seu procurador-chefe em exercício, Dr. Eduardo Luiz Amgarten. Boa noite, cumprimento a todos na pessoa do ministro Levenhagen. Estou aqui representando o Dr. Camargo. O Dr. Camargo não pôde estar presente, e a doutora Catarina também, que não pôde estar presente. Então, represento hoje a Procuradoria-Geral do Trabalho e a Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região. É motivo de muita honra e orgulho estar aqui hoje, na presença dos senhores Dr. Flávio, que entrega hoje a administração, juntamente com seus colegas, que de maneira brilhante geriram esse tribunal. Nós somos testemunhas disso nas várias ações que foram feitas. Ontem, por exemplo, foi assinado um termo, uma recomendação, com participação do Dr. Zanella, que é o corregedor que sai, um termo muito importante para o combate ao trabalho infantil. Nesse termo foi avançado que, nessa recomendação, foi avançado que haveria a competência para o conhecimento das causas envolvendo menores, autorização para o trabalho de crianças e adolescentes será feito pela Justiça do Trabalho. E as causas que envolvem direitos fundamentais das crianças será da Justiça Comum. Realmente, esse é apenas um exemplo, né, de tudo aquilo que foi feito nessa administração que sai. Eu, pessoalmente, estou aqui há pouco tempo e aprendi a admirar os integrantes dessa administração. Pessoas dedicadas, abnegadas, pessoas que realmente inovaram. O PJE está aí, com todos os problemas, mas está aí, e é um grande avanço na implementação, aperfeiçoamento do PJE. E esse tribunal que foi pautado sempre por decisões de vanguarda. Tenho a certeza que o Dr. Lorival, que está assumindo, também tem a mesma linha de todos os integrantes desse tribunal. E nós podemos constatar que é um tribunal preocupado, é um tribunal de vanguarda, é um tribunal que, quando chamado a decidir em questões relevantes para o país, tem se mostrado efetivo. Nós tivemos vários exemplos aqui na história, tivemos exemplos, por exemplo, quando ocorreu a crise de 2009, tivemos um julgamento emblemático, com a questão da demissão em massa dos trabalhadores, que era uma questão até que não tinha sido enfrentada, e o tribunal, com muita força e muita firmeza, enfrentou essa situação. Nós, do Ministério Público do Trabalho, temos uma admiração especial pelo Tribunal 15ª, que é um tribunal, como eu disse, que é de vanguarda. E os desafios que nos esperam, também o Ministério Público e o Tribunal, são desafios muito importantes. Hoje nós estamos aí numa nova fase, né, da economia mundial. Hoje o capital brasileiro é aberto, o Estado é aberto aos capitais estrangeiros, toda uma filosofia econômica que vem lá de fora, não é? Com alguns avanços, mas mais retrocessos em alguns pontos. E o tribunal, como faz parte de uma justiça social, uma justiça que está preocupada com o trabalhador, com a relação de emprego, nós somos chamados a, juntamente com a Constituição Federal, com a CLT, a fazermos uma barreira a certas coisas que vêm lá de fora prejudicar o trabalho aqui dentro. Eu tenho certeza que o Tribunal da 15ª Região, na pessoa dos novos diretores, dos novos
novo presidente e todos que assumem, continuará nessa linha de trabalho, nessa linha social de visão, uma linha de proteção ao trabalhador. E a admiração fica aqui de todo o Ministério Público do Trabalho e também sempre deixando claro que nós estamos vendo esse trabalho do tribunal e colocamos aqui à disposição, né, nas parcerias que estamos fazendo em alguns trabalhos. Já fizemos vários trabalhos com o tribunal, né, e gostaríamos até de ampliar isso. Então, em nome de todo o Ministério Público do Trabalho, eu dou os parabéns para o Dr. Lorival, né, e todo o corpo novo do tribunal que assume, ao Dr. Flávio, também fica aqui registrado, toda a admiração do Ministério Público pelo brilhante trabalho realizado. Como dizia Montesquieu, nos Estados republicanos, o princípio que rege é a virtude, é o amor, é o sentimento do coletivo, do bem público. E aqui esse tribunal tem mostrado que está cheio disso. Senhores, que Deus abençoe a todos e principalmente a nova administração. Em nome do Ministério Público, eu agradeço. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juiz Alessandro Tristão. Tendo em vista que todas as autoridades foram devidamente saudadas e individualmente nominadas, permito-me repetir a liturgia inicial dos cumprimentos de forma sintética, até para não extrapolar o tempo de 5 minutos que me foi concedido. Assim, cumprimento todas as autoridades da mesa alta, bem como todas as autoridades presentes nessa solenidade, na pessoa do excelentíssimo ministro Antônio José de Barros Levenhague, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e do excelentíssimo desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do nosso tribunal. Externo também meus cumprimentos iniciais a todos os que se fazem presentes nessa cerimônia de posse, em especial os empossados, seus familiares, convidados. Enfim, a todos, meus cumprimentos. Embora o tempo seja exíguo, a Matra 15 não poderia deixar de saudar e parabenizar aqueles que partem e também saudar e parabenizar aqueles que chegam. Chegar e partir, partir e chegar. Essa é a dinâmica da vida. São momentos que, nas palavras de Milton Nascimento, se confundem entre si. E se confundem, como podemos perceber, a partir da letra Encontros e Despedidas, letra da música desse cantor e compositor, que eu peço licença para lembrar um pequeno trecho aqui. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. A hora do encontro é despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Partir. Desembargador Fernando da Silva Borges, desembargador Henrique Damiano, desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, desembargador José Pitas, desembargador Samuel Hugo Lima e a desembargadora Tereza Aparecida Asta Geminiani. Permitam-me parabenizá-los, juntamente com os juízes auxiliares que os acompanharam, na pessoa do desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper, desembargador que revela bem o espírito da administração que se despede. Uma administração que nos últimos 2 anos demonstrou cotidianamente que não bastam apenas visões e que também não bastam apenas ações. O desembargador Cooper nos deixa um legado importantíssimo, um legado baseado em ações para as visões. E o fez porque sempre soube que ação sem visão é pesadelo e visão sem ação é sonho. Mas não é só. O presidente que se despede com o seu estilo democrático e diplomático deixa aqui a marca indelével da simplicidade. E que ninguém se engane, como já dizia Clarice Lispector,
só se consegue simplicidade com muito, mas muito trabalho e esforço. Enfim, a todos aqueles que cumpriram e cumpriram muitíssimo bem suas missões, parabéns. Chegar. Desembargador Henrique Damiano, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo de Moraes, desembargador Gerson Lacerda Pistori, desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita, desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, desembargador José Otávio de Souza Ferreira e desembargadora Ana Amaílis Viváqua de Oliveira Gula. Permitam-me desejar muito sucesso, juntamente com os juízes auxiliares que os acompanharão, na pessoa do desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que hoje assume a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Todos nós sabemos que se pode medir um líder pelo tamanho dos desafios que assume, porque os líderes assumem desafios do seu próprio tamanho. E o desafio importante, mais um desafio importante hoje, assume o desembargador Lorival Ferreira dos Santos. E falando em desafios, Sócrates já dizia que uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Tenham certeza, a vida do nosso presidente é daquelas que vale a pena ser vivida. Uma vida cheia de desafios enfrentados, repleta de vitórias. E dentre tantas, algumas já referenciadas por aqueles que me antecederam no uso da palavra, peço licença para lembrar uma de especial significado para a Matra 15. Trata-se do fato de o nosso presidente ter exercido a presidência entre 1994 e 1995 da nossa Associação Regional de Magistrados. Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, se tudo o que chega por alguma razão, como diz Fernando Pessoa, a razão dessa chegada que comemoramos hoje aqui é a reunião de toda essa experiência de Vossa Excelência a serviço do nosso tribunal. Ganha muito a instituição, ganha a magistratura e, como consequência, ganham os jurisdicionados. E é nesse contexto que a Matra 15 deseja sinceramente à nova administração que, ao mesmo tempo que consiga consolidar as conquistas dos últimos anos, que promova os avanços institucionais que ainda se fazem necessários. E, para tanto, a Matra 15 se coloca à disposição para contribuir em tudo o que for necessário, especialmente na consolidação desse passado de conquistas e desse futuro que todos nós desejamos. E é falando em passado e futuro que finalizo lembrando um especial desejo do Legião Urbana. Quem me dera, apenas uma vez, conseguir explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e que o futuro não é mais como era antigamente. Àqueles que chegam e àqueles que partem, muito sucesso e parabéns. Obrigado pela atenção. Teremos neste momento as palavras de Sua Excelência, o Prefeito Municipal de Campinas, Dr. Jonas Donizete. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar nas pessoas do presidente que finda a sua gestão, Flávio Alegrete de Campos Cooper, presidiu o TRT da 15ª Região de 2012 a 2014, e também na pessoa do desembargador Lorival Ferreira dos Santos, nesse ato empossado presidente do TRT da 15ª Região. Cumprimentar a todos os senhores, as senhoras, todo o colegiado, aqui presentes, desembargadores, desembargadoras, os funcionários do TRT da 15ª, o ministro-presidente junto conosco nessa solenidade, e dizer, Flávio, da minha alegria de estar aqui com você nesse momento que você encerra a sua gestão à frente da presidência do TRT da 15ª Região. Eu estive na sua posse como prefeito eleito, ainda não estava empossado no cargo, e confesso que foi um momento muito especial.
Foi um momento em que você, muitas vezes em momentos como esse, nós esperamos discursos assim, todos já estruturados e convencionais. Você fez uma apresentação muito natural, trouxe a sua mãe, foi algo muito bonito. E agora, na sua despedida, você também nos brinda com um discurso reconhecendo a gratidão por aqueles que te ajudaram nessa tarefa, e algo que a gente vê muito bonito, porque quando você deixou a presidência e retornou ao seu lugar no colegiado, você foi muito aplaudido pelos seus pares. Então, acho que esse é o melhor sinal de dizer que o seu trabalho foi bem feito, e a sociedade de Campinas e de toda essa vasta região que atinge a 15ª região se sente realmente honrado de ter tido você a presidência de um tribunal tão importante como esse. Parabéns pelo trabalho a você e a toda a sua equipe. Lorival, eu quero agradecer a gentileza que teve de ir até a prefeitura, me fazer pessoalmente esse convite, de dizer que você gostaria que estivéssemos juntos nesse momento, e da minha alegria de compartilhar esse momento com você. Eu acho que você e o Flávio têm, além da responsabilidade em comum, da função do desembargador, dos julgamentos, e agora ele deixa a presidência, você assume, mas vocês têm traços de personalidades muito, muito afinados, né? E você teve a oportunidade no diálogo que tivemos de falar da amizade de vocês dois, e eu tenho certeza que o cargo que o Dr. Flávio exerceu com tanto esmero será também exercido por você, nessa sua amplitude da sua personalidade simples, mas de homem sábio, sabedoria que a vida lhe deu, para exercer uma missão tão importante quanto essa. O Tribunal da 15ª Região são 153 varas no trabalho, 10 postos avançados, uma jurisdição que abrange 599 municípios paulistas, 95% do território do nosso estado, uma população superior a 21 milhões de pessoas, uma das maiores entre as 24 regiões em que está dividida a justiça do trabalho do país. E para Campinas é uma honra ter essa sede aqui na nossa cidade, a única que não está localizada em capital. Lorival, a você, a equipe que assume, me permita chamá-la assim como amigo, o desejo que você possa exercer todas as atribuições de homem, de pessoa, de experiência profissional, de saber jurídico, porque certamente, fazendo isso, o tribunal estará muito bem direcionado, como esteve também à frente nas mãos do Dr. Flávio. Muito grato, um grande abraço a todos. Ouviremos agora o excelentíssimo desembargador Fernando da Silva Borges, que fará, em nome da Justiça do Trabalho da 15ª Região, uma saudação aos magistrados ora empossados. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente Lorival Ferreira dos Santos, excelentíssimo senhor ministro Antônio José de Barros Levenhagen, digníssimo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Me permitam que, saudando vossas excelências, saúdo também as demais e dignas autoridades que compõem a mesa de honra, bem como aquelas já nominadas pelo cerimonial, cujas presenças revestem de maior brilho essa solenidade. Prezados desembargadores e desembargadoras, colegas magistrados de primeiro grau, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, caríssimos servidores, ilustres familiares e convidados dos desembargadores e desembargadoras ora empossados, senhores representantes dos órgãos de imprensa que se encontram presentes, que fazem a cobertura deste evento, senhoras e senhores. Recebi com muita honra e imensa alegria o convite dos presidentes Flávio Cooper e Lorival, aos quais agradeço, para saudar em nome do tribunal os eminentes desembargadores e as ilustres desembargadoras que ora assumem os cargos de direção para administrarem esta corte nos próximos 2 anos. Hoje é um dia de festa, de celebração da posse dos novos dirigentes deste tribunal para o biênio 2014-2016.
Todavia, este também é um dia muito especial para o tribunal, por outra razão. É o aniversário do nosso tribunal, que está completando, na data de hoje, 28 anos de existência. Visto que sua instalação ocorreu no dia 5 de dezembro de 86. E houve efetivamente uma feliz coincidência, visto que o nosso regimento prevê a instalação do tribunal, a posse dos novos dirigentes, para o dia 9 de dezembro. E, em comum acordo, nós deliberamos que seria feita a posse na sexta-feira, no dia 5, para facilitar o deslocamento dos colegas de todo o país. Por isso, hoje é uma dupla comemoração, efetivamente. Farei agora uma referência aos dados pessoais e à carreira de cada um dos empossados, pedindo escusas face à limitação temporal por não apresentar seus currículos completos, dada a extensão de cada um deles, o que retrata a vasta experiência e a sólida cultura jurídica de suas excelências. A desembargadora Ana Marilis Viváqua de Oliveira Gula, que assume o cargo de vice-ouvidora, é natural de Belém, da capital do Pará. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Pará. Exerceu advocacia em São Paulo por vários anos, onde também atuou como membro da banca examinadora dos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Ingressou como juiz do trabalho substituta em dezembro de 88, no primeiro concurso público realizado por este tribunal. Foi promovida a juíza titular em outubro de 90 para a vara do trabalho de Bebedouro. Removeu-se para Guaratinguetá e, em seguida, para Jacareí, onde permaneceu cerca de 13 anos até ser promovida a desembargadora deste tribunal, onde tomou posse em julho de 2006. Integrou a comissão de instalação da Escola Judicial no biênio 2007-2008, onde também atua proferindo aulas e palestras. A desembargadora Ana Marilis encanta a todos com a sua permanente alegria, dotada de uma profunda espiritualidade. Também possui um especial talento para a poesia e a música, inclusive com livros publicados e CD editado. É um exemplo vivo da convivência harmoniosa da justiça com a arte. O desembargador José Otávio de Souza Ferreira, que assume o cargo de ouvidor, é natural de Itapira, a grande Itapira, doutor José Otávio. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 84, onde também se especializou em Direito Processual Civil em 1986. É mestre em Economia Social e do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas. Exerceu advocacia no período de 84 a 93. Ingressou como juiz substituto deste tribunal em outubro de 93. Foi promovido a juiz titular da primeira vara do trabalho de Franca em junho de 94. Removeu-se para Mogi Guaçu em julho de 97. Atuou como juiz auxiliar da Corregedoria Regional no biênio 2002-2004 e também como juiz auxiliar da Vice-Presidência Judicial no biênio 2008-2010. Participou como membro do Conselho Consultivo e de Programas, bem como de várias comissões e subcomissões da Escola Judicial do Tribunal. Lecionou Direito Processual em várias faculdades, inclusive como professor assistente de pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura. Foi vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a nossa Matra 15, no biênio 97-99. Organizador e coautor de livros jurídicos, atualmente é vice-presidente do Colégio Nacional de Ouvidores da Justiça do Trabalho. O desembargador Manuel Carlos de Toledo Filho, que assume o cargo de vice-diretor da Escola Judicial, é natural de Campinas. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também adquiriu os títulos de mestre em 94 e de doutor em 2005. Ingressou como juiz do trabalho substituto em novembro de 90. Promovido a juiz titular da primeira vara de São José do Rio Preto em junho de 93. Atuou como juiz auxiliar da Corregedoria Regional no biênio 2008-2010. Foi promovido a desembargador em junho de 2010. Vem atuando junto à Escola Judicial
desde 2008, além de integrar a comissão organizadora de vários congressos promovidos pelo Tribunal. No biênio 2012-2014, atuou como representante dos desembargadores junto ao Conselho Consultivo e de Programas da Escola Judicial. O desembargador Manuel Carlos dedica-se também ao estudo do direito comparado, promovendo a integração de juízes e professores da área de direito e processo do trabalho, participando ativamente de congressos e seminários realizados em vários países da América Latina. O desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, que assume o cargo de diretor da Escola Judicial, é natural de São Paulo. Graduou-se em Direito pela Universidade Mackenzie, em 1982. Ingressou como juiz do trabalho substituto em dezembro de 90. Foi promovido a juiz titular da primeira vara do trabalho de Jaboticabal em outubro de 93. Atuou como juiz auxiliar da presidência do tribunal no biênio 2002-2004, na administração da desembargadora Eliana Toledo, aqui presente. Foi promovido a desembargador em junho de 2010, integrou o Conselho Consultivo de Programas da Escola Judicial durante 3 biênios. Atuou como membro das comissões organizadoras de vários congressos promovidos pelo Tribunal. Foi o idealizador e coordenador da edição comemorativa do jubileu de 15 anos do Tribunal. É autor do livro Estudos de Direito Material e Processual do Trabalho e coautor dos livros Direito Coletivo do Trabalho em uma Sociedade Pós-Industrial, em homenagem ao nosso ministro Antônio José de Barros Levenhagen, e Direito do Trabalho Rural, em homenagem ao desembargador Irani Ferrari. O desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita, que assume o cargo de vice-corregedor, é natural de Coimbra, Portugal. Graduou-se em Direito pela histórica Universidade de Coimbra em 1976. Exerceu a advocacia tanto em Portugal como no Brasil. Possui especialização em Direito Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito de Marília. Tomou posse como juiz do trabalho substituto em junho de 1986. Foi promovido a juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos em janeiro de 88. Atuou na Vara do Trabalho de Tupã de dezembro de 90 a abril de 2002, quando foi promovido a desembargador. Exerceu a presidência da 4ª Turma no período 2007 e 2008. Atuou como professor e coordenador de cursos de pós-graduação na Faculdade de Direito de Tupã. Integra o Conselho Técnico da Revista do Tribunal desde 2009. Participou como membro da comissão organizadora do 14º Congresso Nacional de Direito do Trabalho, promovido pelo Tribunal. O desembargador Gerson Lacerda Pistori, que assume o cargo de corregedor regional, é natural de Santos. Graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, possui pós-graduação em Direito do Trabalho pela mesma universidade. Possui o título de mestre em Direito Processual pela Universidade Paulista e em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Frequentou vários cursos de extensão universitária, dentre os quais se destacam aqueles realizados na Universidade da Califórnia, Estados Unidos, e no Instituto de Economia da Unicamp. Exerceu advocacia junto a sindicatos, associações e fundações no período de 1975 a 1988. Tomou posse como juiz do trabalho substituto em dezembro de 88. Em 90, foi promovido a juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí. Atuou também na 1ª e na 6ª Varas de Campinas. Foi promovido a desembargador em maio de 2002. Ocupou o cargo de vice-corregedor regional no biênio 2010-2012. Lecionou, entre outros, nos cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho da PUC Campinas e da Universidade de Taubaté. Publicou os livros Dos Princípios do Processo e História do Direito do Trabalho, além de vários artigos em revistas especializadas. Atuou na Escola Judicial como seu representante na circunscrição de Campinas no biênio 97-99. Exerceu os cargos de secretário de 91 a 92 e de presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Matra 15, nos períodos 92-93 e 93-94.
A desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, que assume o cargo de vice-presidente judicial, é natural de São Paulo. Graduou-se em Direito pela PUC São Paulo, cursou especialização em Direito do Trabalho e em Direito Administrativo na Universidade Panthéon Paris II, instituto que pertence à tradicional Universidade Sorbonne, na França. Exerceu advocacia no período de 82 a 87, tomou posse como juíza do trabalho substituta em dezembro de 88, no primeiro concurso realizado por este tribunal. Foi promovida a juíza titular da primeira vara do trabalho de Araçatuba em julho de 90. Também exerceu a judicatura nas varas do trabalho de Jaú, Itanhaém e Salto. Foi promovida desembargadora em maio de 2006. Participou como membro da Comissão de Instalação da Escola Judicial do Tribunal. Compõe a Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, exercendo a presidência do Núcleo de Cooperação deste tribunal. Atua como palestrante em cursos e seminários promovidos pela Escola Judicial. A desembargadora Gisela também é reconhecida pelo seu dinamismo e senso de organização, qualidades que demonstra na sua destacada atuação em iniciativas, inclusive de natureza filantrópica, que estimulam a convivência saudável entre os membros do tribunal e os demais magistrados que aqui atuam. O desembargador Henrique Damiano, que assume o cargo de vice-presidente administrativo, é natural de São Paulo. Graduou-se em Direito pela PUC São Paulo, possui o título de mestre em Direito também pela PUC de São Paulo, integrou o quadro funcional do Departamento de Polícia Federal no período de 73 a 85, tomou posse como juiz do trabalho substituto em janeiro de 85 no TRT da 2ª Região. Foi promovido a juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba em janeiro de 88. Atuou como representante da Escola Judicial na circunscrição de Sorocaba no biênio 97-99. Coordenou a Comissão de Construção do Fórum Trabalhista de Sorocaba. É autor de vários artigos publicados na revista deste tribunal, onde também atuou como membro do Conselho Editorial. Foi promovido a desembargador em julho de 98. Exerceu o cargo de vice-presidente judicial neste último biênio, 2012-2014. O desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que assume o cargo de presidente deste tribunal, é natural de Clementina. Graduou-se em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Araçatuba. Possui pós-graduação em Direito das Relações Sociais pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru. Também é bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araçatuba. Adquiriu o título de mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Paulista de Campinas, UNIP, sendo o tema de sua dissertação o acesso à justiça. Atuou por mais de 20 anos na atividade privada em áreas envolvendo relações trabalhistas. Exerceu o magistério por longo período a partir de 1979, com destaque para o direito do trabalho e o direito processual do trabalho, na Instituição Toledo de Ensino e na Universidade Paulista, ambas de Araçatuba, além de ter lecionado em cursos de pós-graduação nas faculdades integradas e na Universidade Federal, ambas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ingressou como juiz do trabalho substituto em junho de 86 no TRT da 2ª Região. Promovido a juiz titular da Vara do Trabalho de Fernandópolis em janeiro de 88. Atuou também na 2ª e 3ª Varas do Trabalho de Araçatuba. Promovido a desembargador em fevereiro de 2002. Integrou várias bancas examinadoras de concurso para juiz do trabalho substituto neste tribunal. Também integrou e presidiu as comissões organizadoras de vários congressos jurídicos promovidos pelo tribunal. No âmbito associativo, o desembargador Lorival exerceu vários cargos de diretoria, tanto na Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, como na Associação Regional, a MATRA 15, tendo sido presidente desta última no período de 94 a 95. No biênio 2008-2010, foi eleito diretor da Escola Judicial do Tribunal,
tendo também integrado o Conselho Consultivo da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, a ENAMAT. Exerceu o cargo de vice-presidente judicial desta Corte no biênio 2010-2012. Portanto, senhoras e senhores, esse currículo bem demonstra o pleno compromisso do desembargador Lorival com a magistratura e com a justiça do trabalho. Por sua vez, o vasto conhecimento jurídico e a imensa experiência adquirida pelo desembargador Lorival ao longo da sua profícua carreira nos autoriza a afirmar com segurança que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região terá no comando do seu corpo diretivo um magistrado à altura dos seus desafios, que, como sabemos, não serão poucos. Como já foi dito pelo nosso prefeito Jonas Donizete, e é sempre bom repetir para uma plateia que muitas vezes não tem as informações da dimensão do nosso tribunal, efetivamente são 153 varas e 10 postos avançados. E aqui eu já incluí, presidente Flávio, o posto avançado inaugurado ontem por Vossa Excelência na vizinha cidade de Valinhos. O tribunal possui em seu quadro 426 magistrados e mais de 3.000 servidores, consideradas a primeira e a segunda instâncias. Sua jurisdição, como já dito, abrange o território de 599 municípios do estado de São Paulo, que possui uma população total superior a 20 milhões de habitantes. A primeira instância recebeu, no ano passado, em 2013, em números redondos, 296 mil processos e solucionou 275 mil. Já a segunda instância, no mesmo ano de 2013, também em números redondos, recebeu 115 mil processos e solucionou 121 mil processos. Estamos entre os tribunais mais produtivos do país. No âmbito nacional, temos um dado que bem demonstra o ritmo acelerado de crescimento do número de processos que tramitam em todo o Poder Judiciário do país. Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que, a partir da promulgação da Constituição de 88, o número de ações ajuizadas em todo o Brasil subiu mais de 270 vezes, enquanto que, nesse período, a população brasileira aumentou apenas cerca de 30%. Observem que, em 88, eram 350 mil ações em trâmite no país. 25 anos depois, já eram 92 milhões. Ministro Levenhagen. Segundo o relatório Justiça em Números do CNJ, em 2014 já são mais de 100 milhões de ações, ou seja, cerca de um processo para cada 2 habitantes do país. Esses números desafiam a criatividade de juristas e legisladores para enfrentar o crescimento exponencial desses litígios, que o Poder Judiciário, com sua estrutura material e de recursos humanos sempre deficiente, evidentemente não terá condição de solucioná-los no tempo razoável que a Carta Constitucional exige. São desafios dessa magnitude que devem ser enfrentados por todos nós, magistrados e servidores integrantes do Poder Judiciário, mas que exigem uma atenção permanente daqueles que detêm a responsabilidade de dirigir os vários tribunais do país. Contudo, a respeito da chamada morosidade, peço licença autoral ao eminente ministro Levenhagen, se me concede, para mencionar um pequeno trecho do seu discurso de posse quando assumiu a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. E destacou com inegável propriedade, abro aspas, oportuno, no entanto, o esclarecimento que a morosidade que usualmente se queixa, com razão, à cidadania, não pode ser debitada exclusiva e indiscriminadamente à magistratura. Isso porque os juízes, em sua esmagadora maioria, têm a aguda percepção do alerta de Pontes de Miranda,
de estarem condenados à permanente atividade. Para ela, a morosidade concorre, até com substantivo relevo, o abundante e complacente sistema recursal do país. Fecho aspas. Portanto, como visto, o enfrentamento da problemática relativa à morosidade da prestação jurisdicional não deve ficar circunscrita apenas internamente ao Poder Judiciário, mas também envolver os demais poderes da nação, as instituições e órgãos que compõem a sociedade. Prezado desembargador Lorival, quem convive mais de perto com Vossa Excelência, acompanhando suas inúmeras atividades do dia a dia, possui a convicção de que Sua Excelência, no que toca às responsabilidades inerentes ao Poder Judiciário, enfrentará esses desafios, auxiliado pelos demais integrantes da direção ora empossados, com a competência que já demonstrou quando exerceu vários outros cargos neste tribunal, mantendo sempre o mesmo sorriso largo e franco que o caracteriza, próprio de quem se sente realizado com o exercício da magistratura. Isso nos faz recordar aquelas sábias palavras de Confúcio, que disse: elege um trabalho que te dê prazer e não trabalharás um dia sequer. Contudo, não se pode olvidar que todas essas conquistas, meu caro presidente, não seriam possíveis sem o integral apoio de sua querida família. Tudo começou com o seu Deco e com a dona Dulce, que o receberam na pequena Clementina, uma bucólica cidade localizada na macro-região de Araçatuba, em um lar de poucas posses materiais, mas repleto de princípios morais que forjaram sua personalidade e seu caráter de integridade e retidão na companhia de seus 10 irmãos. Não cheguei a conhecer o seu Deco, mas tive o imenso privilégio de conhecer a dona Dulce. E o presidente Cooper, hoje, na abertura, bem demonstrou a importância dos pais em nossa vida. Por isso, eu não poderia deixar de fazer uma referência especial à dona Dulce. Dona Dulce retratava a origem latina do seu nome, ou seja, era a docilidade em pessoa. Mas também possuía a sabedoria daqueles que aprenderam com a experiência a cultivar os autênticos valores da vida. A pureza e a simpatia da dona Dulce me faz lembrar a grande poetisa goiana, Cora Coralina, ao se expressar com essas singelas e profundas palavras: o saber a gente aprende com os mestres e com os livros. Já a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. O seu Deco e a dona Dulce, onde estiverem, certamente estão muito felizes com este momento vivido pela sua família. Mas o desembargador Lorival também constituiu uma linda família com a doutora Maria Aparecida Cruz dos Santos, a sua querida Cida, cujos filhos Henrique, Otávio, Fabrício e Marcel, e as noras Gisele, Adriana, Priscila e Bianca, todos aqui presentes, lhes deram os netos João Gabriel, Felipe, João Vitor e Ana Laura, as alegrias dos avós. Tenham vocês a certeza de que boa parte do sucesso alcançado pelo desembargador Lorival nessa brilhante carreira se deve à compreensão e ao apoio que sempre lhe ofertaram. Como diz o poeta, a família é o porto seguro para onde voltamos após enfrentar a tempestade. A vida também me concedeu o privilégio de acompanhar de perto a trajetória do desembargador Lorival na magistratura, desde o seu início. O presidente Cooper não cometeu nenhuma gafe ao afirmar que o desembargador Lorival foi um dos que
me estimulou a ingressar na Faculdade de Direito, quando este jovem inexperiente servidor da Justiça do Trabalho chegou em Araçatuba em 1979, né, ainda sem uma definição quanto ao curso superior a fazer, e recebi do desembargador Lorival muito estímulo para esse caminho. E isso nos levou a prestarmos o mesmo concurso, alguns anos após, onde fomos aprovados no 10º concurso do TRT da 2ª Região. Então, em parte do tempo livre, durante o concurso, estudávamos juntos e compartilhávamos as dúvidas e as angústias que assaltam os candidatos que se submetem a um certame tão concorrido e que exige muita pesquisa, dedicação e disciplina para alcançar a aprovação. Nessas ocasiões, trocávamos informações sobre nossas atividades anteriores, e o desembargador Lorival me dizia que começou a trabalhar em tenra idade, e sua primeira atividade profissional foi a de mecânico de bicicletas. E o fazia com indisfarçável simplicidade e emoção, até mesmo com orgulho. Por isso, caro amigo Lorival, ao recordar o início dessa sua brilhante carreira, a minha emoção, em particular, se agiganta, especialmente pelo fato de ter hoje a honra de saudá-lo nesta solenidade, em nome dos membros desta corte, na presença de ilustres autoridades, dos seus familiares e dos seus amigos, e aplaudir o sucesso daquele que iniciou sua vida profissional como um dedicado mecânico de bicicletas e que hoje assume a presidência do 2º maior tribunal trabalhista do país. Antes de encerrar, gostaria de me dirigir aos colegas desembargadores Flávio Cooper, Henrique Damiano, Eduardo Zanella e José Pitas, com os quais tive a honra de integrar a diretoria que ora se despede, bem como me dirigir também ao desembargador Samuel Hugo Lima, diretor da Escola Judicial, e à desembargadora Tereza Asta, vice-diretora, congratulando-me com cada um deles pelo intenso e produtivo trabalho desenvolvido e pela extrema dedicação oferecida em benefício deste tribunal. Também deve ser destacada a convivência respeitosa e harmoniosa, bem como a forma democrática de administrar implementada pelo presidente Cooper, que de forma serena sempre soube respeitar eventuais posições divergentes de seus pares. Quero ainda agradecer a todos os servidores, indistintamente, que muito colaboraram com a administração que ora se finda, prestaram um apoio indispensável para que as atividades jurisdicionais e administrativas da Corte alcançassem o objetivo almejado. Muito obrigado a todos. Encerro desejando aos ilustres colegas ora empossados, em nome de todos os demais desembargadores e desembargadoras que integram esta Corte, uma gestão plena de sucesso. Que Deus os proteja e ilumine. Concluo com as sábias palavras do genial Charles Chaplin, que disse: nunca se afaste dos seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. Muito obrigado. Mais uma vez, queremos registrar e agradecer a presença nessa solenidade do Dr. Renato Pacheco, cônsul-geral honorário da Suécia. Sr. Arthur Bernardo Neto, diretor jurídico da General Motors do Brasil.
Sr. Carlos Alexandre Figueiredo, gerente de assessoria legal trabalhista da GM do Brasil. Sr. Gilson Alberto Novas, gerente-geral da Universidade de Campinas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sr. Claudinor Roberto Barbiero, coordenador do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus Campinas. Sr. Elvis Terras de Oliveira, superintendente regional do Banco do Brasil, aqui representando o superintendente estadual daquela instituição, Sr. Edson Pascoal Cardoso. Sr. Marco César Casale, gerente do Jurídico Regional de Campinas da Caixa Econômica Federal. Sr. Marco Aurélio Goldoros Filho, neste ato representando a subseção da UAB de Sorocaba. Sr. Odair Marcos Cremasco, gerente executivo do INSS em Campinas. Sr. Francisco de Andrade Nogueira Neto, presidente do Sindicato Rural de Campinas, aqui representando o presidente do sistema FAESP-Senar, Sr. Fábio de Sales Meirelles. Sr. Ivo Dalacqua Júnior, vice-presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Sr. Oscar Gonçalves, vice-presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, aqui representando o presidente daquela entidade, Sr. Luiz Carlos Mota. Sr. Carlos Panzan, vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, aqui representando o seu presidente, Sr. Flávio Benatti. Sr. José Aristeia, presidente do Sindicamp. Sr. José Otávio Bigato, vice-presidente do Sindicamp. E Sr. Narciso Figueroa Júnior, assessor jurídico da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. Gostaríamos ainda de agradecer o comparecimento nesta solenidade dos excelentíssimos magistrados aposentados, juízes de primeira instância da Justiça do Trabalho, procuradores, advogados, servidores deste tribunal, familiares, amigos, imprensa e demais convidados. O cerimonial apresenta suas desculpas, caso alguma autoridade presente por falha nossa tenha deixado de ser nominado, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. Ouviremos, neste momento, as palavras do excelentíssimo desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Dr. Lorival Ferreira dos Santos. Excelentíssimo senhor ministro, Dr. Antônio José de Barros Levenhagem, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ilustríssimos senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas. Excelentíssimo senhor Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Excelentíssimo senhor Alessandro Tristão, juiz-presidente da Associação dos Magistrados da 15ª Região. Excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Angarten, procurador-chefe em exercício, representando aqui o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho. Excelentíssimo senhor Paulo Alcides Amaral Salles, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, neste ato representando Sua Excelência, o presidente daquela corte. Excelentíssimo senhor Paulo Adib Kassab, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Marcos da Costa, presidente da secção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui também representando o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelentíssimo senhor Raul Mariano, titular da 8ª Vara Federal de Campinas. Senhor ministro Valmir, ministro Pedro Paulo, senhores dirigentes de tribunais, demais autoridades, senhores dirigentes sindicais, senhores servidores, senhoras e senhores, caros empossandos, senhores familiares dos empossandos, as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao nosso Deus Criador, pelo privilégio de estar nesta noite
solene, assumindo o maior desafio de minha vida, a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Encaro esse desafio como uma missão. O meu entusiasmo lembra os meus anos de juventude. A emoção é grande diante desta seleta plateia de familiares, amigos e ilustres convidados. É com esse entusiasmo da juventude e com a experiência dos anos de muito trabalho que enfrentarei a responsabilidade de dirigir o segundo maior tribunal do país. Agradeço ao amigo Flávio Cooper pelas generosas palavras de apoio. Mais do que um excelente magistrado, Vossa Excelência é um ser humano especial. Durante o nosso convívio, aprendi muito com Vossa Excelência. Muito obrigado, Flávio. Ao amigo Fernando Borges, agradeço pelas palavras elogiosas. Vossa Excelência, como amigo de caminhada, sabe o longo caminho que percorremos para chegar até aqui. Muito obrigado, Fernando. Ao assumir a presidência dessa corte trabalhista, sinto-me na obrigação de convidá-los a uma breve visita e observação a algumas instituições humanas. Chego nessa fase da minha vida absolutamente convicto de que é o trabalho um dos grandes patrimônios da humanidade, e a história da sua evolução confunde-se com a aventura do homem na Terra. Há 2.500 anos, Heráclito dizia: nada há de permanente, salvo as mudanças. Do momento em que os primeiros hominídeos desceram das árvores, puseram-se em pé e dispersaram por novos campos, a partir da África, nossa evolução é contada a partir de pequenas e grandiosas conquistas, mudanças capazes de empreender saltos quantitativos e qualitativos ao longo de milhares de anos até chegarmos à era atual. A sociologia observa que o homem, etapa após etapa, de instrumentos multiuso, e depois ainda com a produção de uma série de instrumentos para produzir outros instrumentos, conseguiu levar adiante a sua triunfante trajetória em direção às metas de sempre: poupar cansaço e matéria-prima, reduzir a dor, incrementar o bem-estar e a segurança, e manter a morte à distância. As vertiginosas mudanças que observamos na passagem do século XIX ao século XX, inclusive, e especialmente dos tempos atuais, em todas as áreas e instituições humanas, muitas vezes nos levam ao grotesco equívoco de acreditar que sempre foi assim. Não foi. O antropólogo francês André Leroy Gourlin demonstrou que há 2 milhões de anos, lascando quilos de seixos, o homem conseguia obter uma única machadinha, com uma única borda cortante. 400 mil anos passados, melhorando suas técnicas, podia obter lâminas de 2 faces, com uma superfície de borda cortante de 120 centímetros. Há 10 mil anos, com a tecnologia ainda mais sofisticada, já éramos capazes de fabricar centenas de lâminas com uma superfície de corte bem mais extensa. De outro lado, se em 1765 o aperfeiçoamento da máquina a vapor permitiu deflagrar a Revolução Industrial, do surgimento da primeira locomotiva, que igualmente revolucionou os transportes, precisamos apenas de 1 século e meio para pisarmos
na Lua e voltarmos à Terra em segurança. Como disse, tivemos saltos quantitativos e qualitativos ao longo de nossa história. A exemplo de tantos quantos retrocessos em inúmeras áreas. Entretanto, o represamento evolutivo da nossa tecnologia, especialmente após a queda do Império, parece estar umbilicalmente ligado à absoluta precariedade das instituições estatais ao longo dessa era. Eis que é impossível não perceber intrigante coincidência entre o avanço tecnológico observado já a partir da segunda metade do século XVIII e o nascedouro dos pensamentos iluministas de igualdade, fraternidade e liberdade que idealizariam diversos estatutos sociais com vistas à proteção do indivíduo. Vejamos, em 1709 surge o primeiro piano na Itália. Quase meio século mais tarde, Mozart escreve a primeira sinfonia. Em 1762, Rousseau lança o Contrato Social, clássico do iluminismo. 4 anos depois é isolado o hidrogênio, possibilitando adiante a descoberta da composição da água. Logo após, Adam Smith lança a Riqueza das Nações. Em 1777, a humanidade testemunha a explosão da indústria têxtil inglesa e então, um ano mais tarde, e certamente grande marco do século XVIII para o mundo ocidental, temos a assinatura da Constituição Americana, trazendo a divisão harmoniosa entre poderes judiciário, executivo e legislativo, e buscando garantir a liberdade individual através do equilíbrio entre a autoridade governamental e os direitos individuais. De outro lado, há também intrigante tendência histórica em atribuir a qualquer avanço tecnológico humano um caráter belicista, como se fosse impossível acreditar a nossa evolução outro interesse senão o da conquista. Aqui, senhores, vale lembrar que o arado certamente veio antes da espada, o que comprova que é a ferramenta e não a arma o símbolo que define a humanidade. Vejam, então, que a aurora da civilização, passando pelas primeiras experiências de urbanização e atravessando a criação das primeiras cidades que culminariam com o nascimento do Estado, tal qual conhecemos hoje. Da escrita à primeira experiência legislativa, da consolidação dos princípios sociais, democráticos, teorizados na era clássica, a primeira Constituição. Do influxo evolutivo que vivemos na era feudal, até a eclosão da Revolução Industrial e o nascimento do capitalismo. Observar nossa história e observar, sobretudo, de que forma, ao longo de todo o caminho, como descobrimos e produzimos novas fontes de riqueza, enfim, como organizamos e dividimos o trabalho. Não nos enganemos, porém, nossa história é também de sangue, suor e lágrimas. A humanidade experimentou e, infelizmente, ainda testemunha a barbárie. Fomos capazes de conviver com todos os aspectos, com o pior dos crimes, a escravidão. Mas também fomos capazes de nos reinventar, de sonhar com um mundo melhor e jamais perder a esperança. Cito um exemplo. Todos sabemos as desumanas condições de trabalho a que eram expostos os operários no auge da Revolução Industrial Inglesa. O trabalho quase ininterrupto, em condições absurdamente insalubres, tornava-se ainda mais repugnante quando exercido por crianças de tenra idade. No primeiro capítulo de O Capital, Karl Marx cita um processo de junho de 1836, movido contra industriais de Yorkshire, que mantiveram crianças trabalhando das 6 da manhã de uma sexta-feira até às 6 horas da tarde do sábado, com apenas 1 hora para refeição e descanso. O trabalho infantil era comumente utilizado em tarefas extremamente
perigosas e muito mais penosas do que a operação de um tear por horas a fio. Por seus diminutos tamanhos, crianças de pouco mais de 5 anos eram utilizadas na limpeza de chaminés das fábricas. Mas eis que, no meio de um ambiente tão sombrio, surge um empresário de origem galesa, capaz de romper com todas as regras da época e provar ser possível buscar o acúmulo de riqueza e dirigir uma fábrica têxtil sem espremer seus trabalhadores até a última gota de suor. Em sua comunidade fabril, nas terras da Escócia, os operários não eram expostos a jornadas extenuantes. Trabalhavam, no máximo, 10 horas por dia. Tinham disponibilidade para estudar ao final do trabalho na escola instalada na fábrica. O trabalho infantil foi eliminado para todos os menores de 10 anos. E os filhos dos operários entravam na escola assim que começavam a andar. Estávamos testemunhando, senhores, o surgimento da creche, exatamente no epicentro da Revolução Industrial. Negligenciado pelos teóricos empresariais, o industrial Robert Owen é tido como patriarca do movimento trabalhista, o pioneiro da administração pessoal, responsável por plantar a semente da integração industrial e social. Suas ideias sobre educação e bem-estar percorreram o mundo e influenciaram não apenas movimentos sociais que se avizinhavam, mas a própria classe industrial. Dizia ele: o objetivo da existência humana, como de tudo que vive, é ser feliz. Senhores, esse é apenas um de incontáveis exemplos, a comprovar, como disse há pouco, a capacidade humana de enxergar além de sonhar com um futuro melhor e de buscar recursos físicos e intelectuais para alcançar a prosperidade e o bem-estar social, mesmo nos seus mais tenebrosos momentos. Negar esse fato é negar a nossa própria existência. Equivale a dizer que a humanidade haveria de sucumbir ainda na sua adolescência. E é exatamente essa capacidade que nos trouxe a esta era atual. Não mais de teorização ou criação, mas de concretização dos direitos individuais em todos os âmbitos da atuação humana. Embora a busca pela concretude já se evidenciasse nos escritos do filósofo Francis Bacon, dizia ele: aquilo que é mais útil na prática é mais justo na teoria. Sinto termos chegado no momento ímpar da nossa evolução, um momento em que o conhecimento humano, em todas as áreas, é suficientemente capaz de fazer convergir todas as nossas realizações em prol de um objetivo comum, o bem-estar social em escalas jamais vistas. Nossas bases estão lançadas. Ao longo dos anos, as constituições asseguraram direitos aos cidadãos brasileiros. A Constituição Federal de 5 de outubro de 88, fruto da democratização do país, a par de assegurar os direitos e garantias individuais do cidadão, inseriu em seu texto outras garantias, a exemplo dos direitos sociais, dos direitos da família, dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos dos idosos, do direito à saúde, do direito ao meio ambiente equilibrado, do direito do consumidor, além de outros, com muitos deles já regulamentados. A legislação trabalhista continua evoluindo, ao mesmo tempo em que novas práticas empresariais visam cada vez mais a busca da qualidade de vida de seus colaboradores. Imbuído desse sentimento de esperança e de profunda crença nas nossas instituições democráticas, lanço o meu compromisso de, juntamente com meus colegas de administração, fazer uma gestão de pessoas, de processos, buscando, sobretudo,
uma maior excelência na prestação jurisdicional, com ênfase na conciliação entre as partes, pois não podemos mais conviver com a ilusão de que resolveremos todos os conflitos através da sentença. Os processos de execução também deverão receber uma atenção especial, com incentivo à conciliação e também a utilização de ferramentas de agilização colocadas à disposição dos magistrados, pois somente assim daremos concretude à tão almejada efetividade do processo. Para a consecução desse trabalho, daremos todo o apoio aos magistrados e servidores do primeiro grau, não olvidando a necessidade do imprescindível apoio também aos servidores e magistrados do segundo grau, pois todos têm dado contribuição extraordinária para que a prestação jurisdicional seja feita dentro do prazo de duração razoável do processo. O caminho a ser perfilhado para a conquista dos nossos objetivos é aquele da dedicação ao trabalho e do aperfeiçoamento do conhecimento, acreditando na tolerância, na capacidade de compreender e respeitar o outro, sobretudo aquele que aparentemente é diferente da gente. É preciso compreender as diversidades existentes, as múltiplas raças, religiões, ideologias, situação econômica. Enfim, são vários aspectos da vida humana de cada um. É natural que façamos nossas escolhas, mas vamos respeitar as escolhas de forma de vidas alheias. É preciso que haja tolerância com as outras pessoas. Dentro dessa perspectiva, não podemos jamais perder de vista o diálogo entre as pessoas, sobretudo para aquelas que têm a missão de mediar as partes em conflitos com vista à conciliação na busca da paz social. Senhores, vejo a presença de muitos amigos, colegas de trabalho, ex-alunos que se deslocaram das mais diferentes regiões para nos prestigiar nessa noite. A todos os nossos mais sinceros agradecimentos. Todos fazem parte da história da nossa vida. Agradeço ao ministro Barros Levenhagem pela presença e também pelo incentivo e apoio, aproveitando o ensejo para cumprimentá-lo pela excelente gestão à frente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Aos meus queridos e amados pais, José e Dulce, agora em outra dimensão, a minha eterna gratidão. Orientação de vida e apoio. Aos meus irmãos, um afetuoso abraço. Um agradecimento especial à minha querida esposa Maria Aparecida, que sempre esteve ao nosso lado, apoiando, incentivando a nossa caminhada com amor, carinho e dedicação. Agradeço também aos meus filhos Henrique, Otávio, Fabrício, Marcel, aos netos João Gabriel, Felipe, João Vitor e Ana Laura, pelo amor e o carinho demonstrado durante estes anos. E para finalizar, lembro aqui o pensamento de Mahatma Gandhi, que disse: se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amor à vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais repetissem.
a capacidade de escolher novos rumos, deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além de pão, o trabalho. Além do trabalho, ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Muito obrigado a todos.